noite a todos. Que nesses momentos possamos ser envolvidos pelos sublimes ideais de amor e transformação ensinados por Jesus em sua passagem sobre a terra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do livre-arbítrio. E para iniciarmos a nossa conversa, vamos citar uma frase que o apóstolo Paulo nos disse na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que o apóstolo Paulo nos quis dizer com essa afirmativa? Tudo me é lícito quer dizer, nada me é proibido. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Mas a segunda parte dessa afirmativa, mas nem tudo me convém, nos diz que nem tudo que eu fizer vai ser bom para mim e para aqueles que estão à minha volta. Querendo dizer que todas as nossas ações trarão consequências para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E se as nossas ações trazem consequências, quer dizer que nós estamos sujeitos a leis. Mas a que leis nós estamos sujeitos? Nós estamos sujeitos às leis humanas, e as leis humanas são mutáveis, variam de lugar para lugar, de país para país, de época para época. As leis humanas vão acompanhando o desenvolvimento cultural, social da humanidade. E nós também estamos sujeitos às leis divinas. As leis divinas já são o quê? Imutáveis, permanentes e universais. Elas regem todo o universo. Por isso, por estarmos sujeitos a essas leis, nós podemos dizer que a nossa liberdade de agir, ela é relativa. E Kardec, na questão 826 do Livro dos Espíritos, confirma essa informação. Ele pergunta aos espíritos em que condição o homem usufruiria de uma liberdade absoluta. E os espíritos respondem que somente na condição do eremita no deserto. O eremita é aquela pessoa que vive sozinha e que se isola. E os espíritos continuam nos dizendo que, a partir do momento que existem dois homens convivendo, há direitos a se respeitar. Por isso, eles não podem usufruir de uma liberdade absoluta. Por isso, o nosso direito termina onde? Começa o direito do nosso próximo. E assim, nesse conceito de liberdade que Paulo nos traz na primeira parte dessa afirmativa, onde se aplica o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade de podermos decidir, escolher, determinar segundo a nossa vontade. É a nossa liberdade de escolha seguindo os nossos desejos, a nossa vontade de agir. E o livre-arbítrio representa o quê? Ele representa o amor e o respeito de Deus por nós. Porque Deus, o nosso Pai Criador, nos dá
a liberdade de agirmos conforme desejamos. Ele nos dá a liberdade de escolhermos o caminho a seguir. E Ele, o nosso Pai, não nos ama menos se as nossas escolhas não são condizentes com as suas leis. E aí, nós paramos e perguntamos assim: e nós, na condição de seus filhos, será que nós respeitamos as escolhas do nosso próximo? Será que nós respeitamos a maneira de pensar, a maneira do nosso próximo vestir, a maneira do nosso próximo falar, a religião que o nosso próximo adota, o time que o nosso próximo torce? Muitas vezes nós apresentamos reações de intolerância, condenando, julgando, ou mesmo até virando a cara para a pessoa, porque ela não pensa como a gente. Em muitas situações, nós podemos e devemos aconselhar as pessoas quando nós vemos que o caminho que ela está seguindo é tortuoso e que vai trazer consequências difíceis lá na frente. Principalmente na condição de pais, de irmãos, de amigos, nós podemos, e é um dever cristão nosso, agir dessa forma. Mas, quando nós formos aconselhar, nós devemos aconselhar com bondade. E nós devemos procurar não amar menos esses irmãos, esse pai, esse amigo, em virtude das escolhas diferentes das nossas nessa ocasião. E também nós poderíamos pensar uma outra coisa. E como nós recebemos os conselhos que nos são dados nas diversas situações da vida? Será que quando aquela pessoa está nos aconselhando, nós pensamos assim: eu vou fazer de conta que eu vou seguir o conselho que eu estou ouvindo, mas ninguém manda em mim, a vida é minha, eu faço o que eu quero? Porque algumas vezes nós recebemos, sim, maus conselhos. Mas, muitas vezes, existem pessoas que nos amam e aquilo que ela nos fala está de acordo com as leis divinas, que são as leis do amor, do perdão, da fraternidade, da paciência, da vigilância. Então, por que não dar ouvido a essa pessoa? Muitas vezes, essa pessoa que nos traz esse bom conselho pode ser um enviado do Pai para nos socorrer e nos orientar em algum momento. E o livre-arbítrio também, ele representa um mecanismo da justiça divina. Como assim? Porque é através do livre-arbítrio que Deus aplica a sua lei. Porque somente sendo livres para agir, podemos receber os méritos das nossas boas ações ou a culpa pelas nossas más ações. Porque se fôssemos obrigados a fazer todas as coisas, como Deus saberia se estamos ou somos propensos ao bem ou ao mal? E Kardec pergunta especificamente a respeito do livre-arbítrio nas questões 843 a 850. E nós vamos comentar rapidamente sobre algumas delas.
Aqui nós não comentarmos, fica a lição de casa para, naquela horinha que nós estivermos ociosos, nós pegarmos o livro dos Espíritos e lermos não só essas questões, mas como todas as outras que nos instruem, nos orientam e nos elucidam grandemente. Na questão 843, Kardec pergunta se o homem tem o livre-arbítrio nos seus atos. E os espíritos respondem que se o homem tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de agir. Que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Que bom nós ouvirmos isso, né? Quer dizer que nós somos os senhores dos nossos destinos. Se nós quisermos nos transformar, nós podemos, por quê? Nós estamos no comando da nossa vida. E na questão 844, Kardec pergunta se nós, os homens aqui da Terra, gozamos do livre-arbítrio desde o nosso nascimento. E os espíritos respondem que, desde que haja a vontade de agir, existe a liberdade para o fazer. Mas em que algumas fases da infância, essa faculdade do livre-arbítrio ela é quase nula. Imaginemos um bebezinho de colo. Mas que, conforme as faculdades da criança vão se desenvolvendo, a faculdade do livre-arbítrio também vai se desenvolvendo. E que os pensamentos das crianças estão ligados às suas necessidades. Então, elas vão aplicar o seu livre-arbítrio naquilo que lhes é necessário. Por isso, meus queridos, a importância de nós evangelizarmos, transmitirmos os valores morais para as crianças desde cedo, porque as crianças, elas captam tudo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a situação em que nós estamos vivendo, e que além de transmitirmos os bons conselhos, nós também possamos transmitir o quê? Os bons exemplos. Porque se a palavra influencia, convence, o exemplo arrebata. E na questão 845, Kardec pergunta se as predisposições instintivas não são um obstáculo ao uso do livre-arbítrio. E os espíritos respondem que essas predisposições instintivas que trazemos, elas estão no nosso espírito, fruto das nossas experiências pretéritas. E que essas predisposições podem, sim, levar com que a pessoa cometa atos repreensíveis. E ainda, essas pessoas podem ser auxiliadas por espíritos que se simpatizem com esses instintos. Mas a parte mais importante da resposta é: mas não existe arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos, querer é poder. Essa questão 845, eu costumo brincar e dizer que ela derruba a tese da síndrome de Gabriela. Vocês sabem o que é a síndrome de Gabriela? É aquela síndrome que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Porque muitas vezes nós falamos: eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo, eu sou nervosa, eu sou aflita, eu sou afobada. Mas os espíritos respondem: quando se tem a vontade de resistir, não existe arrastamento irresistível. Se nós pensarmos assim, uma pessoa que vem com o instinto do assassinato, exemplificando a questão,
realmente ela pode cometer um assassinato, porque muitas vezes, em outras vidas, ela já o cometeu, e pode ser auxiliada por irmãos do outro plano, menos esclarecidos também. Mas se a pessoa quiser resistir e falar, não, chega, eu quero uma vida diferente para mim, ela consegue. Quer ver um outro exemplo também? Do nosso querido apóstolo Paulo, que nós citamos aqui. Paulo, antes era Saulo, e um dos maiores perseguidores de Jesus e dos cristãos. E quando ele se converte na estrada de Damasco e diz, Senhor, que queres que eu faça? Ele se transforma em Paulo e em um dos maiores divulgadores do cristianismo de todos os tempos. E se nós compararmos a nossa situação com a de Paulo, a gente já está um pouquinho em vantagem. Por quê? Porque nós aceitamos o Cristo. Nós somos adeptos do cristianismo. Nós não somos os seus perseguidores. Mas pode ser que muitas vezes esteja faltando o quê? A vontade, aquela vontade que ele teve de se transformar. E na questão 847, Kardec pergunta se as alterações das nossas faculdades, como, por exemplo, a alteração da nossa inteligência, fazendo com que nós percamos o domínio do nosso pensamento, não nos faz perder essa liberdade do livre-arbítrio. E os espíritos respondem que sim, que quando nós perdemos o domínio do nosso pensamento, nós também perdemos essa liberdade. Mas como assim? O que é isso? A que casos os espíritos e Kardec estão se referindo? São aqueles casos onde a nossa aparelhagem cerebral sofre alguma lesão, sofre de alguma deficiência que não é capaz de transmitir os pensamentos do espírito. Porque é o espírito que pensa. O cérebro é apenas um órgão responsável pela manifestação do pensamento do espírito. Muitas vezes são pessoas totalmente dependentes de outras, que não conseguem se comunicar. E os espíritos esclarecem que essa situação, muitas vezes, é uma punição para aquele espírito que fez mau uso das suas faculdades, que foi um espírito orgulhoso e vão. E não deixa de ser para ele também o quê? Um aprendizado. Por isso, fica a dica para nós que muitas vezes temos parentes, amigos, companheiros nessas situações, que nós lembremos que o espírito que habita aquele corpo sente tudo, vê tudo, percebe tudo. Ele simplesmente não consegue o quê? Se manifestar, porque a sua aparelhagem cerebral está com problemas. Mas evitemos as conversas de reclamação. Ah, eu não aguento mais, ele está me dando tanto trabalho, ele está me dando tanto trabalho. Não. Que possamos também, quando vamos visitar alguma entidade, algum lar que abrigam essas pessoas, que nós possamos endereçar-lhes pensamentos positivos, sorrisos, carinhos, porque os seus espíritos estão sentindo e percebendo tudo isso. E na questão 850, Kardec pergunta se em algumas vezes a posição social não pode representar um obstáculo à inteira liberdade de ação. E os espíritos respondem que o mundo tem, sim, as suas exigências, mas que Deus é justo e tudo leva em conta. E Ele nos deixa apenas os esforços para superarmos esses obstáculos.
E o que nós podemos entender dessa questão? Que nós possamos ampliar um pouco o seu significado e não pensemos simplesmente na posição social. Que nós pensemos que muitas vezes as circunstâncias socioculturais dos lugares onde vivemos podem ser limitadoras do nosso livre-arbítrio. Vamos dar um exemplo? Imaginemos uma criança que nasce aqui no Brasil, que é um estado laico, quer dizer, não tem religião oficial. No Brasil, a liberdade de expressão e de crença. Imaginemos um outro jovem, uma outra criança, que nasça no Oriente Médio, onde, no país onde ela nasça, exista uma religião oficial, e ela é ensinada desde criança que todos aqueles que não seguem aquela religião devem ser convertidos, e se eles não forem convertidos, devem ser eliminados. A condição de liberdade de um é muito grande, e a condição de liberdade do outro é limitada. Mas Deus, então, leva tudo isso em conta na análise das atitudes humanas. E mesmo aquele que tem a sua liberdade de ação restrita, ele ainda tem a opção de escolher, de se esforçar para superar esses obstáculos, porque nenhuma liberdade é restrita totalmente, a não ser no caso que nós dissemos anteriormente, quando nós perdemos o domínio do nosso pensamento por uma deficiência do nosso cérebro. E muitas vezes nós nos encontramos em situações também onde a nossa liberdade de agir é mais restrita. Mas ainda assim, nós temos sempre a chance de escolher entre o bem e o mal. E a respeito do Livro dos Espíritos, então fica a tarefa de casa. A questão 846 e a 849. Agora, nós vamos ver o que nos disse Jesus a respeito do livre-arbítrio. Na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta é tão curtinha: vede Jesus. Por isso, toda vez que nós estivermos em dúvida da maneira como devemos agir, o que devemos fazer, como devemos proceder, nós devemos pensar assim: o que Jesus faria nessa situação? Nossa, mas nós não estamos nem à altura de Jesus, né? Então, fica difícil, mas então vamos pensar assim: o que Jesus me aconselharia nessa situação? Ninguém na terra foi mais livre do que Jesus. Jesus foi livre da posse, livre da parentela, livre da tradição, livre da autoridade. Mas também ninguém jamais se fez tão escravo aos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a humanidade. Jesus se libertou das coisas do mundo para se dedicar, escravizar, no bom sentido, às coisas de Deus. E no livro Palavras da Vida Eterna, pela psicografia de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, nós encontramos ao longo das suas lições
muitos esclarecimentos a respeito do que Jesus nos ensinou sobre a liberdade. E fica mais uma lição de casa também. É um livro muito agradável, porque cada lição tem uma frase de Jesus, dos apóstolos, e, em seguida, o comentário. É um livro também muito interessante para nós fazermos o Evangelho no lar. Nós fazemos a leitura de um livro como esse, depois a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e a nossa prece. E nesse livro, então, nós aprendemos que Jesus nos diz que liberdade não é aquela que explode das nossas paixões indomesticadas. E também não é aquela que faz abuso da faculdade de raciocinar, de empreender, de fazer. Que liberdade é aquela que se converte sublime aos desígnios superiores. Que aquela liberdade de faço o que eu quero favorece a desordem, a loucura. Que a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Que se queremos ser livres, Jesus nos ensina que aprendamos a obedecer. Mas obedecer a quê? A quem? Será que a qualquer pessoa que chegar até nós e dar-nos ordens, nós devemos obedecer? Muitas vezes nós temos que obedecer, sim. É o nosso chefe que está nos passando serviço. É o guarda de trânsito nos dizendo, se você não tirar o carro daqui, nesse local proibido, eu vou te multar. Então, a gente tem que correr e obedecer. Mas o que Jesus está nos dizendo com esse ensinamento é obedecer às leis divinas. Obedecer às leis do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão. E também Jesus nos ensina uma qualidade muito importante, que é a disciplina. Assim, para nós nos mantermos firmes, nós devemos cumprir o nosso dever retamente, sem nos dobrarmos à escravidão a que os nossos desejos inconsequentes nos levam. Mas esse ensinamento de Jesus parece que está contraditório para nós. Como que liberdade é obedecer? A maioria de nós tem aquele conceito que liberdade é eu poder fazer o que eu bem entender da minha vida, não precisar dar satisfação para ninguém. E ainda mais, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não queremos colher as consequências das nossas ações. Nós ainda queremos que tudo dê certo para nós. Assim, nós não queremos estudar, mas queremos ir bem na prova. Não queremos estudar para o concurso, mas nós queremos passar. Nós queremos emagrecer, mas não queremos fazer o esforço necessário para isso. Mas vamos exemplificar de uma outra forma, para ver se nós compreendemos o que Jesus quis nos dizer, que liberdade é obedecer às leis de Deus. Vamos supor que o senhor fulano de tal resolva comprar um veículo. Ele não tem o dinheiro, tem um pouquinho só que ele pode dar entrada e depois ele financia o carro em prestações a perder de vista. E ele anda um mês com o carro e adora, acha muito bom, ótimo.
Só que ele pensa assim, eu já paguei a entrada, uma prestação, tá bom, eu não vou pagar mais, não. Ele pode não pagar? Se nós formos seguir essa parte da afirmativa, tudo me alisto. Ele pode. Só que o fato dele não pagar vai gerar o quê? Uma consequência. E qual é a consequência? Vão chover cobradores à sua porta, telefonemas. E se ele insistir em não pagar, o seu nome vai ser negativado e ele vai ter o seu veículo apreendido por falta de pagamento. Então, essa liberdade de não pagar gerou o quê? Gerou a ele uma obrigação. E enquanto ele não quitar esse débito, não quitar essa obrigação, ele vai se manter o quê? Preso a esse problema. Nós demos esse exemplo referente às leis humanas. Vamos dar um exemplo referente às leis divinas? Vamos dizer que a senhora fulana de tal, em uma certa época da sua vida, foi profundamente magoada por uma amiga. E ela, não se conformando com a situação, passa a alimentar dentro de si um profundo rancor, uma profunda mágoa, recusando-se perdoar a todos que lhe fazem esse convite. E ela vai carregando esse peso, como aquelas pessoas que andam com uma bola de ferro nos pés. Porque o rancor, a mágoa é assim, vai nos aprisionando. E quando a senhora fulana de tal está às vésperas da sua passagem para o plano espiritual, ela recebe a visita da sua amiga. E então, naquele momento, ela percebe que todo aquele tempo que ela passou guardando aquela mágoa foi inútil, só lhe causou sofrimento. E naquele momento, ela resolve perdoá-la. O que aconteceu com a senhora fulana de tal? Ela, obedecendo às leis do perdão, ela o quê? Ela se libertou. Ela se libertou daquilo que a mantinha presa. E essa escravidão lhe trazia sérios malefícios, tanto físicos quanto morais, espirituais. Por isso, o cumprimento das leis de Deus nos liberta para que nós possamos estar livres para seguirmos outros desígnios, os desígnios do Pai. E assim, quantas atitudes nossas não nos escravizam? O vício, a compulsão, a maledicência, todas atitudes essas não condizentes com as leis de Deus e que nos mantêm, de alguma forma, escravos, fazendo com que, em alguns momentos, nós não consigamos tomar as rédeas das nossas vidas. Assim, nós vemos que as nossas escolhas refletem aquilo que nós somos. Quanto mais puro o espírito, mais propenso ao bem. E agora nós paramos um minutinho e pensamos assim: e como estão as nossas escolhas? Nós podemos reconhecer que fazemos boas escolhas, nós podemos reconhecer que não fazemos, em alguns momentos, boas escolhas, e também nós podemos recusar as escolhas ruins que fazemos. Então, muitas vezes, nós ouvimos assim:
Eu não sei porque na minha vida nada dá certo. Porque eu sou uma pessoa tão boa, se eu não faço bem, eu também não faço mal a ninguém. Eu cumpro com os meus deveres, eu vou na casa espírita, eu assisto às palestras, tomo passe. Mas, meus queridos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, sinceramente, porque muitas das nossas atitudes não estão previstas nas leis humanas como infrações. Mas muitas das nossas atitudes são crimes aos olhos de Deus, representam verdadeiras infrações. Quer ver? Vamos dar um exemplo? A maledicência, como dissemos há pouco. Quanto mal nós podemos fazer através do uso inadequado das nossas palavras. Às vezes, a título de uma sinceridade, a qualquer preço, nós magoamos profundamente as pessoas. Muitas vezes, nós não nos conseguimos silenciar ao saber de alguma coisa da vida do outro. Às vezes, alguém nos confidencia alguma coisa e nós saímos espalhando para todo mundo. Ou, às vezes, nós chegamos para as pessoas e dizemos assim: nossa, sabe a fulana? Ela disse coisas horríveis de você. E, às vezes, nem é verdade. E mesmo que se fosse verdade, será que nós teríamos o direito de fazer isso? Por que que quando aquela pessoa falou mal da outra para nós já não cortamos ali a situação, nós já não a silenciamos, dizendo, vamos respeitar, todos nós temos os nossos defeitos? E se nós reconhecemos que as nossas atitudes não estão lá grande coisa, e nós dissermos assim, mas agora não dá mais tempo de mudar, não. Eu vi que eu escolhi caminhos diversos, mas eu já estou no 45 do segundo tempo, pronto para partir, pronto para o apito final. Vamos deixar para a próxima encarnação. Sempre há tempo de recomeçar. Nós dizemos isso pensando apenas na vida presente. Nessa vida onde nós teremos 10, 20, 30, 40, 50, 100, cento e poucos anos, é a notícia que temos. Mas nós somos espíritos eternos. E a nossa transformação hoje refletirá nas muitas e muitas encarnações que nós teremos a caminho da perfeição. A nossa transformação hoje refletirá da maneira como nós adentraremos ao plano espiritual quando para lá retornarmos. Vamos dar o exemplo da senhora fulana de tal. Quando ela perdoou a amiga, ela já chegou lá no plano espiritual o quê? Diferente. Numa situação um pouco melhor. Sem carregar mais um peso nas suas costas. Assim, quando nós conseguimos nos libertar dos nossos vícios, das nossas más atitudes, nem que seja na prorrogação da prorrogação, é muito importante que nós não desperdicemos essa chance. Mas aí, muitos podem pensar assim, mas e como eu faço para fazer escolhas melhores? Primeiramente, se as nossas escolhas refletem aquilo que somos, nós devemos nos transformar. E o que é preciso para nos transformarmos? A primeira coisa que é necessária, a vontade. Lembremos do apóstolo Paulo. E depois da vontade, nós somos auxiliados por uma série de recursos e ferramentas nesse caminho de transformação.
Jesus disse que liberdade é obediência às leis de Deus, o primeiro passo que nós temos que ter é buscar o conhecimento pelas leis de Deus. E como nós podemos buscar esse conhecimento? Estudando, fazendo uso da leitura edificante, frequentando a casa espírita, frequentando as palestras públicas, os cursos, assistindo palestras pela internet, assistindo seminários. Nós também podemos nos transformar praticando o bem. A prática do bem é um ensinamento muito precioso, porque naquele momento em que nós estamos doando um pouquinho do nosso amor, da nossa habilidade, da nossa atenção, do nosso ouvido, do nosso carinho para aquele irmão que está em sofrimento, nós vamos desenvolvendo faculdades como a misericórdia, a fraternidade, o amor, a compaixão. E em contato com o sofrimento alheio, nós vemos como somos agraciados pela providência divina. Nós vemos o quanto nós temos que agradecer. Nós também podemos nos transformar através de uma atitude de vigilância. Vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Muitas vezes, nós, sem querer, somos indelicados com as pessoas. Quem de nós aqui já não cometeu alguma indelicadeza? Fazendo muito tempo que a gente não encontra uma pessoa, a gente encontra e já bombardeia a pessoa de perguntas. E aí, tudo bem? Casou? Ah, casou? Que bom. Teve filho? Não. Não sei o quê. Ah, casou, teve filho. Separou? Quantos anos você está? Não. Vamos sentir aquele momento do reencontro. E se nós chegarmos a cometer uma atitude assim, vamos nos vigiar. Poxa, eu falei aquilo, mas não foi legal. Me ajuda, meu Deus, para que eu controle. Nós também devemos o quê? Conversar com a nossa consciência para nos conhecermos. Porque se nós queremos mudar, nós precisamos saber onde necessitamos mudar. Porque nós temos os nossos pontos fortes e nós temos muitos e muitos pontos fracos. Alguns pontos fracos precisam ser atacados urgentemente. E esse diálogo com a nossa consciência, esse diálogo sincero, vai nos dar essas respostas. Um outro recurso que nós temos também é o hábito da prece. A prece é aquele momento de comunicação com Deus. É aquele momento em que nós podemos abrir o nosso coração, agradecer, louvar, pedir. E um parênteses aqui na prece, que é o seguinte: muitas vezes, quando nós vamos fazer os nossos pedidos na prece, nós pedimos para Deus tirar aquela dificuldade do caminho, porque nós não estamos aguentando mais. Mas, muitas vezes, aquela dificuldade, aquele sofrimento e aquela dor são necessários para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. São necessários para que nós desenvolvamos habilidades como a paciência, a compreensão, a resignação. E também, muitas vezes, elas representam a quitação de débitos pretéritos. Então, o que nós poderíamos fazer durante a nossa prece? Pedir a força e a sabedoria necessária para seguirmos em frente, para suportarmos aquela dificuldade. E muitas vezes, meus queridos, as dificuldades nas quais nos encontramos representam
atitudes inadequadas da nossa vida. Não necessariamente precisaríamos passar por aquilo. Às vezes, são tormentos voluntários que nós criamos desnecessariamente para nós. Vamos dar um exemplo? Às vezes, nós estamos passando uma situação financeira difícil. E a situação financeira difícil, realmente, ela desequilibra o lar, os relacionamentos, as pessoas. Mas, muitas vezes, aquela situação difícil, financeiramente falando, ela ocorre por quê? Porque nós não nos controlamos e compramos tudo aquilo que vemos à nossa frente. Às vezes, aquela situação difícil é porque nós gastamos mais do que ganhamos. Então, precisamos também, na hora da nossa prece, pedir o discernimento para que atitudes equivocadas da nossa parte não continuem causando sofrimentos desnecessários. E assim, na nossa prece, o mais importante é a sinceridade do nosso sentimento. Não precisa ser palavras bonitas, não precisa ser frases longas. Eu costumo contar um caso de uma vez que eu estava numa casa espírita e adentrou ao salão um senhor alcoolizado. E ele entrou no salão e o palestrante falando, e ele até falava algumas coisas assim. A hora que o palestrante acabou de falar, ele falou, não, está tão bom, continua falando. E aí começaram a chamar para a fila do passe. E quando chegou a vez dele, eu fui na mesma turma que ele, na Câmara de Passes. E a hora que ele sentou-se à cadeira, ele disse assim, Senhor, cuida de mim. Foi a prece mais bonita que eu já ouvi na minha vida, porque ele estava em desespero e buscou a Jesus sinceramente em seu coração. Então, nos momentos da nossa prece, que nós possamos entrar em comunhão com Jesus. Deixar que Ele renove a nossa mente eivada de aflições. Porque nós não podemos esquecer que nunca estamos sozinhos. Que Deus, que Jesus estão sempre prontos a auxiliar aqueles que buscam a sua companhia. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Fazer a nossa parte. Doarmos a Jesus o nosso coração, sempre voltado para o bem. A nossa caminhada é fácil? Não, ela não é fácil. Ela é cheia de dificuldades, de pedras nos caminhos, mas também ela é cheia de alegrias. E muitas vezes basta que nós olhemos para as circunstâncias, para as situações que a vida nos apresenta de uma maneira diferente. O que temos para hoje? Se o que temos para hoje é o sofrimento, é o parente difícil, é a dificuldade, é a doença, é a desilusão, é a traição, que saibamos aceitar isso e seguir em frente. Outro dia, eu assisti uma reportagem na televisão que também me comoveu bastante. Uma mulher de mais ou menos uns 30 e poucos anos desenvolveu uma doença que a deixou paraplégica. Então, quer dizer, ela tinha movimentação da cintura para cima. E essa jovem senhora é casada e tem uma menina de mais ou menos 6, 7 anos. E o repórter contando a sua vida, e ele a entrevista, e ela diz a ele assim, eu agradeço tanto a Deus, porque Ele não me tirou a vida, Ele só me deixou paraplégica. E assim eu consigo cuidar da minha filha.
E, para nosso espanto, ela ainda participa com um grupo de cadeirantes, de pessoas que praticam o balé sobre as cadeiras. Ela usou o seu livre-arbítrio, o quê? Racionalmente, seguindo as leis de Deus. Era o que tinha para hoje para ela. E ela seguiu em frente. Assim, todos nós podemos seguir. Agora, para encerrar, eu queria, gente, do fundo do coração, não chorar. Toda vez que eu vou falar o versinho, até o pessoal lá em casa falou, ai, está tão bonito, mas vê se você não chora. Mas eu já estou chorando antes de começar a falar. Então, eu vou ter que falar para eles, ó, isso eu não consegui. Quem sabe, da próxima vez, eu consiga. Ao despertarmos para a vida, muitas são as avenidas que nos convidam ao caminhar. Andamos, caímos, levantamos, entre todos os enganos, enxergamos que sempre há tempo para recomeçar. Ontem, na estrada da reclamação, hoje avistamos a gratidão como preciosa solução. Ontem, na avenida do rancor, hoje avistamos um amor como infalível reparador. Ontem, na avenida da desilusão, hoje avistamos a oração como poderosa consolação. Ontem, na avenida da revolta, hoje avistamos amigos celestes a nos fazerem valorosa escolta. Ontem, atormentados, seguíamos rodeados de sofrimento e dor. Hoje, elucidados, reconhecemos que caminho reto e seguro é ao lado do Cristo Consolador. Que Jesus abençoe a todos e muita paz.